Você já parou para pensar que talvez você tenha sido condicionado a acreditar que alcançar um nível de evolução espiritual elevado seja algo impossível ou reservado apenas para alguns escolhidos? Mas e se eu te dissesse que isso é uma crença totalmente equivocada e que, na verdade, todos têm a capacidade de alcançar o estado de um espírito superior? Se você acha que isso é algo fora de sua realidade, pense novamente. Imagine ter a capacidade de se conectar com as leis universais, de viver uma vida com propósito e, mais importante, de ajudar a humanidade a evoluir espiritualmente. Sim, você pode atingir esse nível, e neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Vamos desvendar juntos os segredos por trás dos espíritos superiores e entender como você também pode trilhar o caminho da verdadeira evolução espiritual. Fique comigo e prepare-se para uma jornada de transformação. Definição dos espíritos superiores. Na pequena aldeia de um país distante, havia um homem conhecido por sua sabedoria. Ele não era um líder político nem alguém com grande poder material, mas sua reputação de conhecimento profundo sobre a vida espiritual se espalhava como fogo em palha seca. Este homem, chamado Elias, sabia que os espíritos superiores não eram apenas seres imortais que se destacavam pela inteligência. Para ele, a verdadeira grandeza desses espíritos estava na pureza de seus sentimentos e na capacidade de compreender a vasta harmonia do universo. Ele gostava de contar histórias aos mais jovens sobre esses espíritos, mostrando-lhes que a missão deles era muito mais do que apenas iluminar os outros. Era sobre transformar a própria realidade, agir como guias e ajudar cada ser a alcançar seu potencial divino. Elias sempre enfatizava que esses espíritos não estavam acima da humanidade, mas sim entrelaçados com ela. Seus ensinamentos buscavam revelar que cada ação dos espíritos superiores era um reflexo da mais pura bondade, da sabedoria infinita e do amor incondicional. Como se dissesse, eles não são seres distantes, mas os maiores exemplos de quem podemos nos tornar. Para ele, esses espíritos não tinham a intenção de ser adorados, mas de guiar cada pessoa em direção ao seu próprio despertar, inspirando ações nobres e promovendo um impacto positivo no mundo ao redor. Sua missão, segundo Elias, era estar sempre ao lado dos homens, ajudando-os a avançar espiritualmente. Na prática, os espíritos superiores eram como estrelas no céu noturno. Não estavam à vista durante o dia, mas sua luz brilhava nos momentos de escuridão, quando mais precisávamos de orientação. Isso, Elias dizia, não era coincidência. Esses espíritos haviam alcançado um grau tão elevado de pureza e sabedoria, que suas ações eram moldadas por um plano divino maior. Sua existência transcendia qualquer conceito humano de sucesso. Eles não buscavam poder, riqueza ou reconhecimento. Sua missão era outra: deixar um legado de luz para todos que cruzassem seus caminhos, promovendo o progresso das civilizações e da humanidade de forma silenciosa, mas poderosa. Elias gostava de citar um dos maiores princípios dos espíritos superiores: quem ilumina o caminho dos outros, ilumina o seu próprio. Ele explicava que cada missão desses espíritos era um elo no grande plano divino, onde suas ações influenciavam não só o destino das pessoas, mas o destino das nações e do próprio universo. De acordo com ele, todos têm um papel na criação, e o papel dos espíritos superiores é, sem dúvida, um dos mais profundos e essenciais para o progresso de todos os seres imortais que habitam o cosmos. Características dos espíritos superiores. Em uma manhã fresca de outono, Elias caminhava tranquilamente pela floresta, conversando com um de seus discípulos mais jovens, chamado Samuel. Ele explicou a Samuel que os espíritos superiores não se definem apenas por seu intelecto aguçado, mas pela pureza de seus sentimentos. Ele dizia que a moralidade elevada desses espíritos era a chave de sua grandeza. Observe a bondade de um simples ato de compaixão. Ele começou: a verdadeira grandeza está em saber ser paciente com os outros, em ser humilde diante da vida e altruísta nas suas ações. Para Elias, a bondade não era apenas uma virtude, mas uma força que movia os espíritos superiores a agir com generosidade, sem esperar nada em troca. Enquanto caminhavam,
Elias também falou sobre a sabedoria dos espíritos superiores. Ele disse que esses espíritos possuíam um entendimento profundo das leis naturais e espirituais, algo que ia muito além do que podemos compreender com a nossa mente humana. Eles veem o todo, explicou. Compreendem as complexidades do universo, as conexões entre todos os seres e o porquê de nossas vidas estarem entrelaçadas. Para Elias, sabedoria não era apenas conhecimento, mas a capacidade de aplicar esse conhecimento para guiar os outros no caminho do bem, sempre com empatia e sensibilidade. Ele fez questão de enfatizar que os espíritos superiores não viam o mundo apenas com os olhos, mas com o coração. Elias também tocou em outro ponto essencial: o desapego material. Ele afirmou que esses espíritos eram além das preocupações mundanas e fugazes. Eles não se deixam seduzir pela ilusão do que é efêmero, disse Elias. A verdadeira riqueza está na espiritualidade, na conexão com o divino, e não nas posses terrenas. Isso, segundo ele, explicava o comportamento compassivo e desapegado desses espíritos, que estavam sempre focados no bem-estar dos outros, sem esperar reconhecimento ou recompensas materiais. Eles sabiam que o valor das ações estava em sua pureza e no impacto duradouro que causavam nas vidas das pessoas. Elias falou sobre a empatia e a compaixão desses espíritos. Eles são como curadores da alma humana, dizia ele. Têm uma capacidade única de sentir o sofrimento do outro e de agir com generosidade e cuidado. Esses espíritos não eram apenas guias espirituais distantes, mas estavam presentes no cotidiano, ajudando e orientando aqueles que cruzavam seus caminhos. Elias acreditava que essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir sua dor e agir em sua direção, era o que realmente os tornava superiores. Ele sabia que, por mais sábios e elevados que fossem, os espíritos superiores não se viam como seres distantes, mas como irmãos que ajudavam outros a crescer espiritualmente, com amor, carinho e uma imensa generosidade. Caminhos para alcançar a superioridade espiritual. Em uma tarde tranquila, onde o vento suave se misturava ao som dos passarinhos, o sábio mestre Elias se sentou com seu discípulo Samuel, que estava curioso sobre como poderia alcançar a superioridade espiritual. Elias começou com um sorriso, explicando que o caminho era simples, mas desafiador. A prática do bem é a primeira pedra de construção, ele disse. Cada ato de bondade, por mais pequeno que seja, é um passo em direção à grandeza espiritual. Mas não basta fazer o bem por obrigação. O verdadeiro objetivo é cultivar virtudes como a paciência, a humildade e o amor incondicional. Ele explicou que essa prática constante de boas ações no dia a dia é o que, aos poucos, molda o espírito, transformando de dentro para fora. Elias então falou sobre o autoconhecimento. Você não pode alcançar a superioridade espiritual sem antes olhar para dentro de si mesmo, disse ele. É necessário refletir sobre suas próprias atitudes, seus pensamentos e seus sentimentos. O que é preciso mudar para se tornar uma versão melhor de si mesma? O mestre orientou que o autoconhecimento era a chave para identificar os erros que ainda estavam presentes e, com isso, transformar o que não estava alinhado com o propósito maior de evolução. Ele enfatizou que essa prática não era fácil e muitas vezes desafiadora, pois o autoconhecimento exige coragem para enfrentar nossas sombras e limitações. Além disso, Elias ensinou sobre a importância do estudo e do aprendizado. A vida é uma escola, disse ele, e para alcançar a verdadeira sabedoria, é preciso estudar, buscar o entendimento das leis espirituais e das verdades universais. Para ele, a inteligência não era apenas uma questão de aprender o que se sabia, mas de expandir a mente e o coração para compreender o que ainda estava oculto. O mestre acreditava que, ao buscar mais conhecimento sobre o universo e a vida, as pessoas poderiam se conectar com o divino e com a essência de tudo que existe. Ele sabia que o estudo da espiritualidade não era apenas um caminho intelectual, mas também emocional e intuitivo. O sábio mestre falou sobre o desapego. Você deve aprender a se desapegar das coisas materiais, explicou Elias, não porque elas sejam más, mas porque são passageiras.
O que realmente importa é o que você carrega em sua alma. Ele compartilhou com Samuel que os espíritos superiores estavam além da dependência de bens materiais, prazeres efêmeros ou status social. O desapego, para Elias, era a capacidade de viver a vida sem se deixar consumir pelas ilusões que a sociedade muitas vezes nos impõe. Ele sugeriu que o verdadeiro valor estava nas coisas que não podiam ser tocadas ou compradas: a paz interior, a conexão espiritual e o amor incondicional. Agora que você já conhece os princípios fundamentais sobre os espíritos superiores, me pergunto: o que você está disposto a fazer para alcançar esse nível? Você está pronto para mudar seus hábitos, suas crenças e começar a agir de forma mais alinhada com as leis espirituais? A jornada não é fácil, mas é com certeza mais gratificante que você pode trilhar. Não se contente com o que é fácil ou superficial. Comece agora a aplicar esse conhecimento, praticando o bem e buscando o autoconhecimento. Você está preparado para se tornar um espírito superior. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador. Estamos apenas começando.